tiver com a tua casa, com a tua vida espiritual, Senhor, eu andei diante de ti e fiz o que era reto. Você pode falar isso diante de Deus? Ou será que se você fazer, Deus não vai te ouvir? Você já parou para analisar? Será que Deus vai escutar? Ou será que Deus não vai ouvir? A gente usa muito assim. Deus é misericordioso. É. E a gente quer se aproveitar da misericórdia do Senhor. Pra que a gente quer se aproveitar da misericórdia? Sempre errando. Mas ele também é fogo consumidor. A gente esquece, né? Só fica. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Lê mais um pouquinho. Põe a tua boca no pó. Talvez. Assim haja esperança. Ele não está prometendo que vai haver esperança, não. Talvez assim haja esperança. Aí Deus quer. Coloca a casa em ordem. Mas eu não quero colocar. É difícil? Muito. Dói na carne? Dói. Porque a minha vontade é essa, e a de Deus não é essa, é outra. É o contrário daquilo que você quer. Deus não veio para massagear a ego de ninguém, não. Deus veio para consertar você e fazer você um homem e uma mulher de Deus. Preparado para a guerra. Se eu der oportunidade aqui, não tivesse a bispa para pregar, você vai pregar. Soldado tem que estar pronto. Verdade. Né? Soldado tem que estar pronto. Oh, glória. É as misericórdias de Deus. Irmão Cione. Louvado seja Deus. Senhor. Coloca aí para que a igreja me ajude, que eu estou com muita dificuldade na vista. Ajuda duas. Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu que mando o céu derrama a chuva, mando dilúvio a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por mim não sou mandado. Sou eu quem quebra lance e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima, caminho sobre as águas, apoio em terra seca, acalma a tempestade e forte furacão, com ventos e
Oh, glória! Aleluia! Tem ninguém cansado não, né? O Senhor está renovando as nossas forças. Aleluia! O Senhor está renovando as forças aqui hoje, nessa noite. O fardo nosso é pesado, já foi falado, mas o dele é suave, leve. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a tua única oportunidade. Só dizer com a parte do Senhor. Vou deixar para meditação para a igreja em Salmos 46. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não terei medo, ainda que os mares se agitam, rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Só até aqui. Eu vou estar louvando, peço que os irmãos ajudem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ainda tem vida. Ainda tem vida aqui nessa terra. Aleluia. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E o tempo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Existe vida aí. Existe vida aí.
Deus. Agora vamos ficar de pé para estar recebendo a bispa, a qual vai trazer a palavra. Depois nós vamos mais uma vez estar apresentando aqui essas vestes, né? Nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aí a tua serva, Pai, a qual vai trazer a palavra nesta noite. O Senhor separou a vida dela, nós convidamos ontem. Quando o Senhor está no negócio, o Senhor já entra na frente, move as águas do Espírito Santo de Deus. E tudo é feito segundo a tua vontade. Nós temos que estar ligados para estar sensível a ouvir a tua voz, ó Pai. Usa a tua serva nesta noite como instrumento. Fala com a tua igreja, não aquilo que eles querem ouvir. E aqueles que tiverem alcance da nossa voz, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus querido, falar com o teu povo, Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu venho saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Me encontro muito feliz pelo convite, amo essa obra. Sempre que precisar, estou à disposição do reino, tá? Independente de onde for, precisou só chamar. Se eu tiver, tô dentro, tá? Amo, tô muito feliz. Para mim é o melhor lugar para ministrar. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, que o tema é não botando a casa em ordem. Só que o Senhor me fez atentar para aquilo que até o Fabrício já se antecipou aqui também. Falei, obrigado, Jesus, é confirmação, né? Para a gente se atentar para o choro do rei. E Deus está atentando para o choro de muita gente essa noite. Tu crê que é noite de libertação, que é noite de cura interior essa noite? Tu crê? Que Deus está visitando os teus? Porque existe enfermidade, irmão, que é na alma, é na mente. O diabo tem sentado muitas vidas com um sentimento de autocomiseração, de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém, eu sou mais pobre, sou menor. Mas é o menor que Deus está dizendo essa noite, Ele te achou. Aleluia! Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família essa noite. Antes de entrar aqui no capítulo 38, eu quero ler o finalzinho aqui do 37, que é onde o Senhor nos dava também hoje, essa manhã. Glória a Jesus. É que meu óculos é para longe. De perto, a varoa está com a vista à esquerda, apagou, e a direita está querendo ir embora, mas está na mão de Deus. Glória a Jesus. Ó, Isaías 37, verso 36. E esse episódio aqui está relatado em 2 Reis 19, do 35 ao 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Você vai entender já já. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Serazar, seus filhos, o feriram a espada. Capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Mas antes disso, ele recebe uma ordem, que já foi lida aqui essa noite. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A partir do verso 9, ele vai cantar um cântico, esse rei. O cântico de Ezequias, rei de Judá, que quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Estou na direção do Espírito, amém? E disse assim: eu disse na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei
o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como que o de tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Verso 16, Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito, porquanto cura-me e faz-me viver. 20, o Senhor veio a salvar-me, pelo que tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Só até aqui. Você vai entender já já. Porque como já foi dito aqui essa noite, glória a Jesus, alguém que pode orar dessa forma, isso vai nos remeter a 1 Coríntios 11, ao texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice, né? A pastora também já liberou aqui o que o Espírito me deu hoje em casa de manhã. Por isso que eu amo o Espírito Santo. Você está podendo dizer para Deus, Deus, olha para a minha vida hoje, atenta para os meus caminhos, atenta para a minha trajetória, atenta para tudo que eu já fiz para ti durante todos esses anos. Porque se você for olhar para a história desse rei, teve 3 falhinhas bem pequenas. Por quê? Porque quando o coração dele se ensoberbece, alguém avisa, ele rapidinho pede perdão a Deus e Deus libera perdão. Ele vai tirar os umbrais das portas para querer fazer aliança. Umbrais esse de ouro que um dia ele mesmo colocou os portais de novo. E Deus mandava passar por aqui. Alguém que viu Deus desbaratar o exército dos seus inimigos, porque nos capítulos anteriores Senaqueribe vai se levantar contra o rei, vai mandar carta de afronta, que também já virou tema de campanha. Só que dentro desse cântico aqui o Senhor me chamava muito a atenção, porque ele vai ouvir essa frase, coloca a tua casa em ordem. Aí eu estudando a vida desse rei, eu falei, Jesus, o que esse homem tinha que botar em ordem? Aí o Espírito Santo falou assim, filha, eu estava dizendo para ele olhar para dentro da vida dele, para dentro da casa dele, para dentro do ministério dele, para dentro da família dele, para dentro da vida dele, e parar de olhar para do outro e olhar para dele, e entender que quando ele olha para dele, ele vai ter alguma coisa para botar no lugar. Só que o Deus que manda botar a casa em ordem, quando ele vai orar e vai chorar muitíssimo. Se você ler o livro de 2 Reis, do capítulo 19 em diante, 2 Crônicas, livro do profeta Isaías, você vai ver esse rei, vira e mexe, ele está orando. A gente está falando de alguém que tem uma história. E Deus mandava liberar essa palavra essa noite. Nós estamos ministrando para pessoas que têm histórias, e para algumas que por algum motivo abandonaram a história no meio do caminho. Ei, Jesus está dizendo, vira para a parede e ora. Se tiver que chorar, chora, porque eu vou ouvir o teu choro e vou dizer para você, ouvir a tua oração. Mas ele pode olhar para a vida dele e orar desta maneira: Deus, se lembra como eu andei nos teus caminhos. Porque nos capítulos anteriores a gente vai ver logo de cara, ele chega com 25 anos, ele já começa a mandar sacerdote se santificar, ele manda levita se separar, ele manda reparar o altar, ele manda tirar a imundície de dentro da casa. É porque a gente que prega, a gente começa a se... o Espírito começa a fazer umas perguntas pra gente. Porque eu falei, Deus, por que esse homem ouve essa frase, põe tua casa em ordem? O homem no começo do reinado dele, ele já manda tirar, está escrito lá no nos capítulos anteriores, arranca a imundície da casa. Sacerdote, levita, se separa. Vamos trazer a oferta de novo para dentro. O povo começa a trazer, diz a Bíblia, e a oferta sobeja não vai ter necessitado, porque o povo está oferecendo tanto, que dentro do contexto ali desse momento, não tem ninguém passando necessidade. Aí ele vai dizer também que os levitas vão se santificar mais do que os sacerdotes. Aí ele vai dizer, olha, volta e se santifica de novo, porque a gente precisa prestar um culto a Deus digno, com as vestes limpas, com as vestes santas, com as vestes separadas. Eu quero viver livramento, eu quero viver porta aberta, mas eu preciso olhar para a minha vida hoje e dizer, Senhor,
Me mostra o que eu preciso melhorar para eu viver esse momento que essa igreja alegre está cantando, que existe vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer, mas para viver, olha para dentro do teu templo essa noite. Tem perdão, tem misericórdia, tem libertação. Mas preciso ter observação primeiro. Porque ele, depois que ele manda santificar sacerdote e levita, manda trazer oferta, o povo vai cantar, é uma alegria só. Ele vai dizer, agora nós vamos celebrar a Páscoa direito. Estavam até fazendo, mas não estavam fazendo da maneira correta, conforme a lei do Senhor manda. Então, se é para servir ao Senhor, vamos servir direito. No começo da história dele, ele faz isso. E a gente vê oferta chegando, o povo adorando. A gente vê os portais sendo colocados, arranca a imundice, tira tudo que não presta de dentro da casa. Esse rei leva o povo à adoração de novo. E ainda diz para o povo, faz a Páscoa, mas faz direito. Oferece para Deus uma Páscoa decente, segundo os mandamentos que vocês receberam por Moisés. Faz direito. Porque quando tu fizer direito, tu vai poder ter legalidade para orar como esse homem ora. Tu vai poder dizer assim, Senhor, olha para mim. Veja como eu andei nos teus caminhos. Veja como eu busquei me separar. Eu tive até um momento de soberba, mas eu orei. E eu pude imaginar esse homem orando, chorando muitíssimo. Muitíssimo. E era um choro de contrição. Porque até para saber o dia da morte tem que ter intimidade com Deus. Porque quando tem, Deus avisa quando vai ficar enfermo. Comigo é assim, não sei se com você é diferente. Ele avisa quando vai passar pelo hospital, quando vai sair. Ele diz o propósito de tu entrar. Ele diz por que você vai para dentro daquela comunidade hoje louvar. Ele diz qual é o propósito, filha. É libertação, é cura, mas também é para observar a sua própria casa. Porque quando manda botar a casa em ordem, a gente imagina que é a família, que é o lar. Talvez pudesse ser. Mas o Senhor falava comigo que a casa que precisa ser colocada em ordem hoje é a casa espiritual. Que sou eu e é você. Porque nós somos morada de Deus em espírito, diz a palavra. Já que eu sou morada de Deus em espírito, eu sou o templo do Espírito Santo. O meu templo tem que arrancar toda a imundície. O meu templo tem que arrancar tudo que não vai adorar ou não vai alegrar o coração de Deus. Isso vai nos tratar, nos vai remeter para olhar para a nossa vida. Não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de instrução que o Senhor nos deu. Para a gente poder olhar para dentro de mim e dizer, como a gente ouviu lá dentro do Salmo 19, Davi orando, Senhor, expurga-me de mim os pecados que me são ocultos. Sabe o que Davi está dizendo? Se tem alguma coisa que eu estou fazendo que está desagradando o teu coração, que não está fazendo eu entrar no Santo dos Santos como deve ser entrado, porque tem que ser separado para entrar, não é qualquer sacerdote. O sacerdote, se entrasse lá em pecado, morria lá dentro, no Antigo Testamento, na época da lei. E Deus me fez me atentar para o choro desse homem e para a oração dele. Porque Deus estava dizendo para ele que os dias dele tinham se acabado. Ele vai pedir mais 15 anos, vai receber. E se você continuar lendo os outros capítulos, não foram os 15 anos muito favoráveis, não. Mas já que pediu, quer viver mais tempo, Deus até permite. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você for orar e for pedir alguma coisa, saiba bem o que você está pedindo. Saiba bem o que você está orando. Veja se o que você está orando está dentro dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Porque às vezes a gente ora diferente do propósito. Aí a gente pede coisa para Deus que Deus não quer mais com a gente. A gente quer que Deus deixe coisas, eu vou entrar onde o Espírito Santo manda. A gente quer que Deus deixe coisas conosco que Ele já mandou a gente largar para a gente viver sobrenatural. Eu quero viver sobrenatural, mas Senhor, faz isso para mim. Não, filho, a oração é, Senhor, o que eu preciso largar? Santo! O povo está largando a rede, como diz o louvor que a gente conhece, com muita facilidade. Está deixando a casa de Deus, está deixando de servir ao Senhor como deveria. E Deus está dizendo, eu sou misericórdia, mas a pastora também já falou aqui, Ele também é fogo consumidor.
E Ele está dizendo, olha para dentro da tua vida. E se você não tem força para pôr casa em ordem, hoje à noite da gente orar diferente e dizer, Senhor, me ajuda a colocar a minha casa em ordem, porque eu quero subir no arrebatamento da igreja. Quando o soar da última trombeta acontecer, como a gente canta no louvor, né? Quando a angélica trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Aleluia! Quem é que não quer viver arrebatamento? Quem é que não quer ir para o céu? Quem é que não quer entrar nas mansões celestes? Quem quer que não tomar posse do lugar que está reservado e preparado antes da fundação do mundo? Eu quero. Tem alguém aqui que quer essa noite? Eu quero. Mas aí Deus está dizendo, olha para a tua vida. Hoje Deus está dando oportunidade para algumas pessoas se autoanalisar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para a sua vida. Davi, quando peca, Deus vai enviar um profeta para contar uma parábola para Davi. De um homem que tinha uma pombinha, tinha outro que tinha várias coisas, só para dizer para ele que ele tocou e pegou a mulher de Urias. Aí sabe o que o Natan, o profeta, vai dizer? Davi, esse homem é tu. Esse homem é você, Davi. E lendo essas passagens hoje, entrei em Reis, entrei em Crônicas, Isaías, Deus me lembrava enquanto eu lia o texto da mulher adúltera. Eu falei, Senhor, por quê? Porque o Espírito Santo falava assim, Jesus pregou graça na época da lei. A graça se fez presente entre os homens e os homens não prestaram atenção. Os homens não se atentaram que a graça estava no ambiente, passando, curando leproso, curando cego, curando surdo, fazendo obra de libertação. A graça chegou na época da lei, ninguém deu conta. Por que isso? Falei, Jesus, que coisa linda que o Senhor me revelou essa manhã. Porque enquanto todo mundo está com pedra para atacar nessa mulher, a intenção era pegar Jesus em alguma falta. Tá diferente, tá igual, tá meio parecido com o dia de hoje, né? Tu é crente, o povo quer te observar para ver se tu tá em falta com alguma coisa. Jesus vai me mostrar e me dar uma lição de equilíbrio. Tá fariseu, saduceu, judeu, um monte de gente em volta, um monte de gente com pedra na mão. Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, em silêncio. Sabe-se lá o que ele estava escrevendo nessa areia, para dar resposta. E o povo tá, e aí, Jesus? A lei manda apedrejar essa mulher que foi pegando o próprio ato, adulterando. Aí Jesus vai dizer, se você não tem pecado, então atira a primeira pedra. E eu imagino a cena de um monte de pedra sendo jogada no chão. Que a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, temos-nos por mentiroso. Se não pega por ato, pega em palavra. Se não pega em palavra, pega em pensamento. Pega em pensamento. É todo dia a gente tem que estar na torre da vigilância com o Senhor, ligados com Deus. E porque eu li esse texto aqui, onde Deus vai enviar, glória a Jesus, um anjo e vai desbaratar 185 mil do exército da Síria. Porque às vezes você passa uma luta e você acha que ela é grande demais para você vencer ela. Tem crentes que estão se rendendo na guerra. Amei quando cantou, cantando na guerra. Porque tem servos de Deus e tem seres humanos que estão abaixando a guarda, abaixando as armas no momento de uma afronta. Porque esse capítulo aqui vai falar de uma afronta, e outros anteriores vai falar também. Por isso eu falei, poxa, por que ele ouve e põe minha casa em ordem? Por quê? Porque Deus conhece a vida de cada um no íntimo. O texto pode não me revelar, mas Deus conhecia a vida de Ezequiel no íntimo, para liberar essa palavra de põe tua casa em ordem. Deus está dizendo, não se ache pequeno demais diante da luta que você está enfrentando. Há um Deus que está dizendo para você essa noite, para mim, que Ele vai mandar um só. Finalzinho do capítulo 37 diz que manda um só e disparata 185 mil. Um só é o suficiente. O grandão da Galileia que está aqui no meio de nós.
Só Ele é suficiente para você vencer essa luta, para você vencer essa dor, para você vencer essa enfermidade que te assola, para você vencer essa escassez, esse sentimento de abandono, esse sentimento de que ninguém me ama, de que ninguém me quer, de que ninguém me aceita, porque eu canto assim, porque eu prego assado. Ei, Deus conhece a sua vida como Ele conhecia a história do rei Ezequias. Sabe o que o Espírito Santo está mandando dizer? Valorize a história que você construiu. Aleluia. Não largue a história que você construiu com Deus por causa de um momento de afronta, por causa de um processo, por causa de um momento de adversidade que você pode estar passando. Às vezes a guerra que você pode estar enfrentando, ela está morando com você dentro da tua casa, dentro do teu ambiente. E você acorda e levanta com aquele ambiente de guerra, de peleja, de afronta, de escassez, falta de esperança. Ei, Jesus está dizendo que no nome dele tem vida aí. Quem tem que acreditar é você. É sair do seu estágio de inércia. Porque depois que ele ora, ele vai cantar esse cântico que eu li uns pedacinhos dele pra gente, que é algo que me chama muita atenção. Isso vai falar de alguém que tem uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de comunhão com Deus. E que todo dia a gente possa olhar para a nossa vida e dizer assim: eu posso orar como Ele. Eu posso orar como Ele. Glória a Deus. Esse mesmo profeta aqui que escreve essa história, Isaías, e que volta no meio do pátio, volta para mudar a sentença desse rei, porque Deus mandava entrar aqui. Ele ouviu sim, põe tua casa em ordem. Mas o profeta aqui diz assim: volta lá e diz para ele que eu aumentei os dias dele. E Deus falava comigo que era noite de retorno. Deus vai dizer para você: volta hoje para a casa do Pai. Volta hoje para o lugar onde você estava. Volta para o departamento de onde você saiu e não deveria ter saído, porque Deus não deu ordem para você sair. Volta para o ministério de onde você abandonou. A tua história não muda porque você teve um momento de fraqueza, porque esse homem também teve. Ele vai mostrar toda a sua casa e não era para mostrar. Que é outro tópico que me chama muita atenção na história dele. Chega o povo lá da Babilônia, ele sai abrindo o palácio, sai mostrando tudo. A tua casa é particularidade sua com Deus. Eu estou falando da casa espiritual. Tem coisas suas com Deus que você não vai abrir para ninguém. É só você e Deus. Porque Ezequias abre a porta do palácio e começa a mostrar tudo. Começa a falar e mostrar aqui, mostrar ali. Aí eu acredito que é por conta disso que Deus vai mandar ele botar a casa em ordem. Porque ele vai mostrar o que não era para mostrar, vai falar o que não era para falar, vai abrir a porta para Babilônia e não era para abrir para Babilônia. Se você está guardado em Deus, por que você vai abrir a porta da tua casa para Babilônia entrar e olhar a tua riqueza e querer minar o teu ouro? Porque mais lá na frente é isso que vai acontecer, o cativeiro vai acontecer, Babilônia. Por conta disso, vão vir aqui, vão entrar e vão levar tudo. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando conosco. Pergunta para Deus primeiro se é para abrir a porta da tua casa para alguém. Se é para você contar as suas particularidades com Deus para todo mundo. Porque Ezequias aqui falha, nesse momento ele falha. Quando ele abre a porta do palácio. Eu acredito que Deus possa ter encontrado no coração dele soberba. Que mostrou ouro, prata, riqueza, palácio grande. Tem particularidade nossa com Deus que é só para você e Deus saber. Aleluia! E mais ninguém. Porque a Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus está dizendo que ele veio para trazer vida. E esse profeta aqui no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que no ano que morre o rei Uzias, ele tem uma visão muito esplendorosa. Ele disse que vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo, e serafins voavam, com duas mãos cobriam o rosto, com duas cobriam o pé. Esse Isaías aqui que escreve essa história de Ezequias, que volta do pátio, que diz assim: Deus te deu mais tempo. Ele vai passar por um momento muito lindo com Deus,
Porque toda vez que eu releio essa história, não tem como, pra mim, não tem como não fazer menção desse negócio que o Espírito Santo está mandando fazer menção. Ele tendo uma visão dessa, até o capítulo 5, ele estava profetizando para a nação de Israel. Agora no 6, a particularidade é dele com Deus. Então eu estou dentro daquilo que o Espírito Santo mandou pregar essa noite. Quando ele tem essa visão, ele se acha indigno para a grandiosidade daquilo que ele está vendo. E ele diz assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, ele está se achando pequeno demais para a visão que é muito grande. E Deus está dizendo que, independente do tamanho do projeto que ele te apresentou, se ele te apresentou, ele sabe que tu pode. Mas põe a casa em ordem. Aí a Bíblia vai dizer que um anjo, como Atenaz, vai tirar uma brasa viva do altar, vai tocar nos lábios do profeta Isaías. Depois que toca nos lábios de Isaías, ele vai ouvir uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Glória a Deus. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é enviado não escolhe terra que pisa. Quem é enviado não escolhe beco que entra. Quem é enviado não escolhe o altar, se é de pedra, se é de tapete, se prega descalço, se vai de ônibus, se vai a pé, se vai de trem, se vai de avião. Ele simplesmente diz: eu entro na direção do Espírito. Eis-me aqui, envia-me a mim. E é forte essa passagem de Isaías 6. É o mesmo profeta que está escrevendo aqui. O Espírito Santo está dizendo: quando eu te der uma visão, só conta se eu disser que é para contar. Se eu disser se cala, se cala. Depois que se cumprir, tu conta. Depois que se cumprir, tu diz. Tu dá culto de ação de graça e me convida. Ô glória, para comer churrasco. E Deus mandava dizer: ouvi a tua oração, ouvi o teu choro. Cessa a voz do seu choro, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. E é noite de você retornar para a casa de Deus. E alguns até estão dentro da casa, mas essa casa aqui precisa passar por uma reforma. Aleluia. Pena que eu não sei cantar o louvor reforma. Precisa passar por uma reforma. Que ele canta que construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma casa com rachaduras e ter que reformar. É verdade. Pegar o chão assim, fazer a sapata, jogar cimento, suspender as paredes é mais fácil do que pegar uma casa que já está toda destroçada e quebrada. Mas Deus está dizendo que Ele é restauração para quem quer essa noite. Quem precisar de restauração, Deus restaura. Quem precisa de cura, Deus cura ainda. E se Ele não curar hoje, Ele tem um processo para a tua enfermidade. Ele tem um projeto para a tua enfermidade. A gente sabe bem o que é isso. E se tiver que pôr a casa em ordem, põe. Porque às vezes a gente não recebe algo de Deus. Eu pregava segunda-feira, eu falava isso de manhã. Deus te mostra uma visão que Ele vai te dar algo grande. Mas tem algumas coisas que a gente precisa se preparar para receber aquilo. Deus te mostra que vai te dar um carro e você não tem carteira de motorista. Eu brincava de falar isso. Vai para a autoescola, Ele vai te dar condição. Né? Se Ele está dizendo que vai te dar uma porta de emprego e você não tem documento, vai tirar o documento. Vai tirar a carteira de trabalho. Se Deus está dizendo que tem um ministério para você, leia mais Bíblia do que o normal. Ore mais do que o normal, porque esse homem eu encontro ele orando várias vezes. Encontrei ele cantando o cântico. Depois que ora e fica sabendo que vai ficar curado. E ainda achamos aquela passagem que o nosso irmão Fabrício leu. Ele fazendo uma prova: olha, faça a sombra do relógio de Acais retroceder 10 graus. Vai 10 graus para frente. Não, eu quero mais difícil. Ele pode fazer isso com Deus. Ele pode pedir prova, como Gideão pediu. Quero novelo seco, agora eu quero novelo molhado. Ele pode pedir. Pode pedir para receber, porque Deus achou ele malhando trigo aonde? Dentro do lagar, lugar que pisa uva. Ele está malhando trigo para Israel, não passa fome. Quem tem que se conhecer com Deus sou eu e é você. E se tiver que pôr a casa em ordem, põe a casa em ordem.
Faça essa oração todo dia, Senhor, que eu preciso melhorar, que eu preciso arrancar. Porque às vezes a gente acha que o empecilho, eita Deus, é revelação. A gente acha que o empecilho é o irmão da direita, é o irmão da esquerda, é o parente que mora dentro de casa, é o patrão, é o funcionário. Não, às vezes o empecilho é a gente mesmo. É as nossas escolhas erradas. É o caminho que a gente pegou que Deus não mandou pegar. É uma aliança que fez com quem não era para fazer. É. Às vezes o inimigo de nós somos nós mesmos. Não é ninguém. A gente acha a culpa, bota a culpa em todo mundo. Diz até que é Deus. Deus, o Senhor me prometeu, eu já estou com 60 anos e não se cumpriu. Aí o Espírito Santo está dizendo: ei, põe tua casa em ordem, olha para você. Olha para a tua escolha. Olha para o teu caminho. Você estava caminhando bonitinho comigo por causa de alguma coisa, de uma palavra que alguém falou. Você saiu da casa de Deus e foi embora. Não para em lugar nenhum, porque todo lugar tem problema. Somos seres humanos falhos. Todo lugar que eu pisar vai ter um negocinho, não adianta. Igreja perfeita só no céu, é triunfante depois do arrebatamento. Fora disso, aprende a conviver com as diferenças para poder ir para o céu de glória. Por isso que Deus me fez entrar na história de Natan com Davi. Davi, esse homem é você. E quando a gente consegue entender isso, irmão, Glória a Deus. as coisas mudam de uma hora para outra. Quando a gente faz essa oração e começa a botar no lugar o que papai vai mostrando. Arranca isso, arranca aquilo, não assiste isso, não entra ali, não anda com esse, não anda com aquele, não entra naquele lugar, não frequenta esse lugar, não vai ali, não vai aqui, faz isso, não faz, prega isso, canta isso, louva isso, não louva isso, não usa isso, não anda assim. Tu vai começar a ver se cumprir coisas que estavam paradas há muitos anos na nossa vida, na tua vida e na minha. Quando a gente tem coragem para orar, Deus, expurga-me. Arranca de mim até aquilo que eu não sei, me mostra. E toda vez que a gente pede algo para Deus, Ele vai dizer: então faz isso aqui. Então para de falar isso aqui. Então para de falar mal do irmão por trás. Para de fazer fofoca do ministério. Para de falar mal da pastora. Para de dizer que a direção está errada. Eita, Espírito Santo. Para de dizer que está fazendo do jeito que não podia. Para viver milagre. Põe a casa em ordem. Às vezes é a pontinha do dedo que a gente precisa botar em ordem. É uma coisa muito pequena, mas está embaraçando e nos impedindo de receber algo muito grande da parte de Deus. Porque eu aprendi com a palavra que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela não vai sentir dor. Talvez é só uma pontinha que a gente tem que cortar. Uma coisa bem pequena, mas que no mundo espiritual faz toda a diferença. Para a gente viver milagre, para a gente viver realização de promessa que Deus fez. E graças a Deus a gente tem que chegar numa fase da nossa vida que tudo a gente pergunta para Deus. É para ir? É para fazer? É para entrar? É para comprar? É para pagar? Não é? Não é agora ainda, a hora não é agora de comprar isso. Então eu vou esperar, tá bom, eu espero. O tempo é de ficar aqui ainda, vou ficar aqui então. Não é para sair desse ambiente, não saio. Não é para sair, ele está entrando de novo nesse negócio, ele sabe por quê? Não é para sair desse departamento, então eu vou ficar aqui. O meu tempo é aqui ainda tem coisa que eu tenho que aprender aqui ainda. Então eu vou ficar aqui ainda. Deuteronômio 28 eu encerro. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele te ordena, toda a sorte de bênçãos te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás. Povo que tem Bíblia é bom, né? Ó, você não vai precisar correr atrás
Todas as bênçãos te... Gostei disso. As bênçãos vão te alcançar como tem me alcançado. O Espírito Santo falou assim: fala isso. Falei, tá, vou falar. Quando a gente fica tentando pegar com a nossa mão algumas coisas que a gente quer muito, a gente às vezes quer muito e a gente acha que a gente pode pegar, que a gente está apto para escolher e pegar. Aí a gente pega a coisa errada, se embaraça com coisa errada, dá tudo errado na história. Aquilo que Deus tinha para fazer com a gente não flui porque você pegou uma coisa e se embaraçou com ela que não era para pegar. E Deus está mandando dizer, eu digo, o Espírito Santo está dizendo. Um dia quando alguém falou assim, o Espírito Santo falou comigo isso e eu fiz. Ore diferente. Falei, como? Peça para eu escolher para você. Vou orar agora desse jeito. Deixa eu fazer. Deixa eu trazer. Deixa eu te apresentar. Coisa boa é saber que o que você recebeu veio dele. E você não pegou com a sua mão e não se embaraçou. Talvez a gente precisa pôr a casa em ordem nesse sentido. Porque se ele mandou falar, ele sabe por que está mandando. Diga assim, Deus, escolhe para mim. Até agora eu escolhi errado. Deu tudo errado porque eu peguei o que não era para pegar. Eu me aliancei com coisas que não era para me aliançar. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Aí você vai olhar e vai dizer assim, ué, aquele negócio no meu ministério que Deus falou que ia cumprir, não está acontecendo. Por quê? Porque o que você pegou e botou do teu lado não era para você pegar. Era para você esperar mais um pouquinho. O problema é que a gente, ser humano, quer ligar a bênção de Deus, né, Sara? Sara com Abraão, que bota Agar no meio. A gente quer ligar a bênção de Deus com tempo de idade. Irmão, eu falei isso, eu tô com 47 anos, Jesus, cadê? Você usou 5 profetas e 5 congregações diferentes para mim para dizer que vai mandar, cadê, Jesus? Deus falou, hora diferente, a palavra corta aqui também, tá pensando o quê? Diz assim, me apresenta, traz para mim, não fica querendo procurar nas redes sociais, sites de relacionamento não é para crente. Crente vai pro joelho e pede para Deus apresentar o varão. E a varão eu falo que ele manda. Ele manda, eu digo que ia terminar, tá vendo? O Espírito Santo manda, a gente fala. Diz assim, me apresenta. Traz para mim. Faz se esbarrar comigo em alguma igreja? Faz. E eu sei que faz, hein? Eu sei. Sabe como é que eu conheci meu varão? Eu tava pregando, ele tava sentado no meio do povo, ele não me viu? Dormi. E eu não olhei para ele? Tô casada há 5 anos, vai fazer em junho desse ano. Fala que eu dormi. A glória de Deus. Porque enquanto a gente tenta pegar com a nossa mão, irmão, dá embaraço. Porque nem tudo que a gente pega com a nossa mão está no centro da vontade de Deus, é o que Deus quer para você. Aí Deus está querendo te poupar de sofrimento e a gente quer sofrer. Porque a gente quer viver, né? A gente quer ter. Aí nessa de querer ter, a gente se envolve e se embaraça com coisas que vai trazer dor, vai trazer choro, vai trazer sofrimento. Desvio de propósito é a pior coisa. Para quem tem chamada, se desviar do propósito, porque pegou uma coisa que botou aqui, que não era para pegar. Calamachura. É revelação. Fica triste não, mas é revelação. Coisa linda é quando a gente vê reis, profetas, sacerdotes orando o tempo todo, falando com Deus. Aí a gente pega de exemplo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Samuel não vai ter visão manifesta. Deus só vai falar com Samuel em Ramá. Se tem crente posicionado, ele vai te achar na beira da tua cama, na tua casa, na tua sala, no teu joelho, no teu sofá, para te revelar o secreto, o oculto e o escondido. O que ele faz, eu sei que faz. É vida de comunhão. Olha a resposta que esse rei recebe. Ouvi
a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Manda a profeta voltar para mudar a sentença. Deus quer te conhecer na madrugada de oração de novo, no monte de novo, no jejum outra vez, na consagração mais ainda, para Ele poder liberar para a tua vida o que Ele quer liberar. É na busca, é na caminhada, e não dando ouvido para vozes estranhas. A voz que a gente tem que ouvir sempre é a do Espírito Santo de Deus. Aí não tem como dar errado, que Ele te revela. Ó, de novo, Ele diz assim: pega essa pessoa e se afasta dela. Aí você, com peninha, você pega ela e carrega ela nas tuas costas. Você está trazendo peso para a tua vida e para o teu ministério, porque você quer. Porque para alguns Deus até já revelou o que é e o que não é, com quem anda e com quem deixa de andar. As nossas mães, a minha mãe dizia, né, que as más companhias e as más conversações vão se corromper os bons costumes. Então quando Deus te separa, Ele sabe por que Ele está te separando. E coisa difícil às vezes é a gente se separar de quem a gente quer andar, mas Deus sabe porque Ele mandou a gente se separar. Para esse momento que você vai viver agora, essas pessoas não vão poder fazer parte. E você vai ter que entender. Quando essa pessoa parar de te procurar, parar de ligar para você, perder seu número de repente, Deus está falando. Eu quero agradecer a minha oportunidade essa noite, dizendo para você: pega essa revelação, pega. Espírito Santo, mostra para mim o que eu preciso colocar em ordem para receber o que eu tanto peço há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e não estou vendo nada acontecer. Tem alguma coisa em mim que eu preciso deixar para viver um novo tempo de Deus. Algumas bagagens vão ter que ser jogadas fora. Para viver novo tempo, eu vou ter que largar algumas coisas. Você pode dizer: pastor, eu não tenho força. O Espírito Santo te dá força essa noite. Ele te dá força, me dá força. Para você tirar algumas coisas que você precisa tirar. Largar algumas coisas que a gente precisa largar. Não é fácil. Porque quando a gente traz e pega, eita Espírito Santo, a gente acaba se apegando. E por se apegar, a gente não quer deixar ir. Ele está dizendo: Israel precisa apartar de si toda a mistura. Porque é uma ordem que Deus dá para Israel o tempo todo: não se mistura. Vai ter um tempo que vai ter que despedir mulheres de outras nações. Mulheres etéreas. Ele está entrando aqui, Ele sabe por quê. Coisa boa é quando a gente diz assim: Senhor, obrigado porque eu recebi isso aqui e veio de Ti. Pode ter luta, pode ter prova, escassez, como a gente já passou, muita, mas a gente sabe que a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. A gente sabe aquilo que foi dito no começo, que aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente vai poder descansar. Aleluia, Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Chamar diácono, diaconisas. Pode ser do outro ministério também. Vem até aqui para a gente estar orando. O bispo, a bispa.